Saudamos a todos com a paz do Senhor, louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez na EBD Online. Estamos felizes por mais uma lição abençoada e hoje nós estamos na 6ª lição e queremos tratar do assunto maravilhoso que fala sobre a crucificação de Jesus Cristo. Queremos deixar aqui um texto que é o nosso texto base, que se encontra em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz assim: mas de fato ele foi traspassado por nós por causa de nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos sarados. Mais um texto aqui que estamos falando sobre crucificação. É importante nós entendermos o que é a crucificação. Essa forma terrível a qual o Império Romano ele utilizava como pena capital para as pessoas estrangeiras. Não costumava fazer com romanos. Normalmente os romanos eram decapitados. Mas nós queremos trazer sobre a crucificação de Cristo e as últimas semanas a qual passou o nosso Senhor Jesus Cristo. E durante uma semana, começando desde o domingo, o nosso Senhor, mesmo sabendo que ele iria passar por todo esse sofrimento, por toda essa situação, o Senhor, podemos até dizer assim, que ele levou sua vida normal. Nós observamos que desde o domingo até a quinta-feira, o dia que antecedeu a sua crucificação, Jesus continuou fazendo a sua obra, continuou fazendo milagre. Nós vemos que na segunda-feira, no domingo, Jesus teve aquela entrada triunfal ali em Jerusalém, a qual as pessoas clamavam, a qual as pessoas estavam com palmas, gritando: Hosana é o nosso rei, bem-vindo o rei que vem das alturas. E ali o que nos chama a atenção que Lucas, ele menciona que um pouco depois Jesus começou a chorar porque aquelas pessoas estavam apenas louvando de lábio. E isso entristeceu, não era um arrependimento sincero. Depois o Senhor ele passando ali no templo, vendo todos aqueles homens, ali os judeus fazendo da casa de Deus um local de comércio, vendendo aves, fazendo câmbio, trocando dinheiro. Jesus, ele pegou uma corda, fez um chicote e ali expulsou aqueles homens, o que nos dá o exemplo ali do zelo da casa do Senhor, porque a casa do Senhor, Jesus deixou o exemplo para dar reverência. Então aquelas pessoas não estavam usando a casa do Senhor para aquele verdadeiro fim. E assim Jesus continuou toda a semana continuando ali as suas atividades. Jesus mostrou aquele ato ali de humildade quando lavou os pés dos discípulos, mostrando ali, dando o exemplo que todos deveriam continuar ali com aquela mesma atividade, e assim Jesus continuou. Quando nós observamos que isso já aconteceu na quinta-feira, então na quinta-feira nós observamos que Jesus ele foi até o Getsemane, no jardim, que é traduzido como jardim local das prensas, jardim do Getsemane. E ali Jesus estava em profunda agonia. Quando estava orando, chamou aqueles discípulos mais próximos para orar junto com ele, e isso mostrando ali todo aquele, ou seja, Jesus prevendo todo sofrimento que ele ia passar. E ali, Lucas, ele deixa bem claro, ali no capítulo 19, versículo 44, que Jesus estava em profunda agonia. E Jesus, diante de toda aquela agonia, a Bíblia diz que Jesus começou a sangrar. O seu suor se transformou-se em gota de sangue, devido a toda aquela tensão psicológica, como o próprio Lucas diz, uma grande agonia. Os seus vasos capilares romperam e ali Jesus começou a sangrar, misturando-se ali com o seu sangue, misturando com o seu suor, mostrando ali toda a tensão que Jesus estava passando devido à sua crucificação, devido àquele sofrimento, devido a todo aquele maltrato que ele ia passar. Jesus começou a sofrer antecipadamente, chegando ao ponto de sangrar, os seus poros sangrar, sair sangue. E aqueles discípulos ali, ele repreende os seus discípulos por não estar com ele. E Jesus, naquele momento, Jesus ele é preso.
Jesus ele é preso, ele é levado a julgamento, ele é levado diante do Sinédrio, julgam ele de forma secreta, depois Jesus é levado diante de Pôncio Pilato. Pôncio Pilato, não tendo com o que julgar Jesus, com a pena capital, com a pena de morte, ele envia para Herodes. Herodes depois manda Jesus de volta para Pilatos, e Pilatos é pressionado ali pelos sacerdotes judeus para crucificar a Jesus. E nós observamos, chega esse momento da crucificação, a qual o nosso Senhor Jesus, que era costume judaico, primeiro maltratar, primeiro açoitar aquela pessoa que era condenada. Passava por aquele sofrimento, era açoitado, e o instrumento a qual servia de açoite, nós observamos em alguns livros e alguns textos, que era chamado de flagelo, para nós entendermos o que aquele instrumento causava, que era um instrumento feito de fitas de couro, e nas suas pontas tinha ossos de carneiro ou chumbo. E pegaram Jesus Cristo ali antes da sua crucificação e começaram a chicotear o Senhor, o dono da vida. Começaram a maltratar, começaram a dilacerar as suas costas com aquele instrumento ali de tortura, com aquele instrumento de açoite, e Jesus ali estava sangrando, as suas costas dilaceradas, e aqueles homens zombando do Senhor, o seu sangue descendo ali pelas suas costas, misturado com o seu suor, as suas costas dilaceradas, e aquelas pessoas, aquele carrasco, aqueles romanos açoitando mais e mais, açoitando mais e mais. Aqui o nosso segundo ponto diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Jesus precisou passar por todo esse sofrimento. Quando nós vamos voltar um pouco na história, a qual os nossos primeiros pais pecaram diante de Deus, tornaram-se devedor, e assim toda a descendência passou a ser pecador. Toda a descendência carregou a culpa dos nossos primeiros pais, que era Adão e Eva. E Jesus precisava tratar essa situação. Jesus precisava resolver esta situação, que era o problema do pecado, como diz aqui, pelas suas pisaduras. E precisou Jesus passar por todo esse sofrimento, sendo dilacerado ali, sendo açoitado. E aqueles homens, achando pouco aquela situação, tece uma coroa de espinhos, e chega ali sobre Jesus, crava aquela coroa de espinhos, aqueles espinhos cravam na fronte do nosso Senhor, rasgando, e o seu sangue quente descendo pela sua testa. E Jesus ali sofrendo. Mas o Espírito Santo moveu um servo de Deus, a qual escreveu bem lá na frente, que dizia o seguinte: o amor tudo suporta. E Jesus estava suportando ali todo aquele sofrimento. E aqueles homens colocam um manto sobre suas costas e vai conduzindo a Jesus. O seu sangue é coagulado, aquele manto gruda sobre suas costas, depois eles arrancam violentamente, o que faz suas costas sangrarem mais e mais. E depois eles pegam a Jesus Cristo e colocam a cruz, como era costume, levar a parte transversal. A pessoa que era condenada tinha que conduzir a parte transversal daquela cruz até o local da crucificação, que no caso de Jesus Cristo era o Monte Calvário, ou o Monte da Caveira. E Jesus ali, já perdeu muito sangue, estava ali, foi conduzindo ali pela Via Crucis a sua cruz. E a cada passo que Jesus dava, o seu sangue quente descia pelo chão. E Jesus, já perdendo as suas forças, devido a ter perdido tanto sangue e carregando aquele peso, e a cada passo Jesus caía, levantavam. Mas os romanos chamam um homem para ajudar a Jesus levar a cruz. Não
para ajudar o Senhor Jesus. Mas aqueles homens estavam ansiosos para crucificar, para consumar aquele ato, que todo aquele sofrimento era um pré-castigo do castigo maior, que era a crucificação. E aqueles soldados ansiosos para consumar, para concluir aquele ato, eles chamam um homem chamado Simão, Cirineu, e pede para ajudar aquela cruz, para que Jesus chegue mais rápido no Monte Caveira para ser crucificado. E quando Jesus chega no Monte Caveira, com certeza, deitaram o nosso Senhor, colocaram aquela cruz, deitaram o nosso Senhor, puxaram os seus braços para que fosse cravado, e pegaram aqueles cravos, colocaram sobre sua mão e começaram a bater. E aquele cravo transpassou a sua mão. Assim fizeram da mesma forma na outra mão. Depois pegaram, como era de costume, colocavam-se um calço como apoio ali nos pés. Coloca-se um pé sobre o outro de Jesus Cristo, pega aquele cravo e começa a bater. E aquele cravo vai quebrando os ossos dos pés de Jesus até chegar na madeira. Imaginemos o sofrimento do nosso Senhor ali na cruz do Calvário. Quando erguem a cruz, o nosso Senhor, que não cometeu nenhum pecado, como a epígrafe diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Por todo o seu sofrimento, que nos trouxe a paz com Deus, a reconciliação com Deus. E quando erguem Jesus ali na cruz do Calvário, aquele homem fica numa posição de braços abertos, a qual força a musculatura do pulmão, trazendo dificuldade na respiração. Imaginemos pés cravados, mãos cravadas, numa posição, braços abertos, numa posição não confortável, com aquela dificuldade para respirar, o sangue descendo sobre o seu rosto, sobre o seu nariz, sobre sua boca, e Jesus está ali. E ali nós vemos que Jesus ele mencionou algumas palavras. Nós falamos há pouco que a semana que antecedeu a crucificação, Jesus continuou fazendo milagre, continuou operando maravilhas, continuou fazendo o que sempre fez. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, as suas palavras não foi de mal, não foi de ódio contra aquelas pessoas, mas pelo contrário. Primeira palavra do Senhor Jesus, que estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus entendeu a ignorância daquelas pessoas que não entendiam que ali estavam crucificando o Filho de Deus, até o momento que houve aquele terremoto, onde um dos soldados disse: crucificamos o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E ali nós vemos que de um lado estava um malfeitor à sua direita e outro à sua esquerda. E um começava a zombar, a escarnecer, pedir que tirasse da cruz. Mas o outro, vendo toda aquela situação, conhece o senhorio de Jesus ali na cruz do Calvário e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a segunda frase ali de Jesus, naquela situação, é: hoje estarás comigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A quarta frase, quando Jesus está ali expirando, ali morrendo, é: Eli, Eli, lama sabachthani. Um termo em hebraico, onde alguns ali não entenderam o que Jesus estava falando, a qual a tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? Que costumamos dizer que ali foi a pior situação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra diz que Deus, Ele não nos desampara. E por que Jesus, naquele momento, Ele usou essas palavras: por que me abandonaste, por que me desamparaste? O profeta Isaías, ele diz no capítulo 59, versículo 2: porque as vossas iniquidades causam divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Jesus, naquele momento, tornou-se pecador, aquele
Deus e homem santo, que nunca passou engano pela sua boca, ali estava tomando sobre si todos os nossos pecados, tornando-se pecador, separando-se do Deus Todo-Poderoso, que não tem comunhão com o pecado. E ali Jesus, na cruz do Calvário, a sua última palavra, ele disse: está tudo consumado, está tudo concluído, está tudo aperfeiçoado. Agora o homem tem acesso à salvação, agora o homem tem acesso a Deus, agora o homem tem acesso ao céu. Porque está tudo concluído, está tudo aperfeiçoado com aquele ato ali. E por fim Jesus diz: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. E inspirou ali e morreu. Glória seja dada ao nome de Jesus. E para nós fecharmos aqui, o último ponto fala sobre, sim, eu amo a mensagem da cruz. É nós transmitirmos essa mensagem, nós termos essa mensagem como ponto principal da nossa vida, como ponto principal da nossa pregação, porque foi através da cruz, da morte de Jesus na cruz do Calvário, que trouxe libertação para todos os homens, que reconciliou o homem novamente com Deus, visto que o pecado de Adão havia separado, e Jesus, com a sua ação, ele uniu o homem novamente. E a Bíblia diz que quando Jesus expirou, houve aquele terremoto. Glória a Jesus. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Naquele local ali, aquela peça de tapeçaria onde dividiu o lugar santo dos santos, onde Deus manifestava a sua glória. Agora, pela morte de Cristo, aquele local foi aberto e o homem agora passa a ter acesso ao céu e passa a ter acesso a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E aqui nós concluímos a nossa lição, meu querido irmão, jovens, que tivemos o privilégio de estar com vocês, que Deus vos abençoe e continue derramando bênção sobre as suas vidas. Próxima semana estaremos aqui de novo, trazendo mais uma lição que vamos tratar da ressurreição de Cristo. E queremos aproveitar para desejar um feliz dia dos pais, a todos os pais, que Deus continue derramando bênção. Eu costumo dizer, tanto pai quanto mãe, ter pai e mãe é bênção, ter pai é bênção, e pai cristão, a bênção é dobrada. Que Jesus continue vos abençoando, derramando paz sobre as vossas vidas. Amém?